mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos, nós vamos encerrar hoje a coleção do mês de abril, que é a coleção Recomeços. Eu tenho uma palavra para deixar hoje com você, e essa palavra, o título dela é O Deus que Reverte Sentenças. Amém? Posso ouvir um amém? O nosso Deus é o Deus que reverte sentenças. Todos nós enfrentamos situações que parecem que nunca vão mudar. E aí é fácil, diante de uma situação como essa, ficarmos desanimados e acharmos que vai ser sempre assim para o resto da vida. Só que Deus, Ele é especialista em reverter resultados, em pegar uma pessoa que está lá no final da fila e colocá-la no primeiro lugar. Deus é especialista em reverter os planos do maligno contra nós. Lembra de José? Ele disse para os seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus, Ele reverteu a maldição e a transformou em bênção. Deus é especialista em reverter sentenças. É lá em Zacarias, a Bíblia fala o seguinte, que Deus transformou as minhas montanhas em planícies. As montanhas representam obstáculos. Montanhas representam anteparos que nos impedem de romper, de irmos para frente. São coisas que também remetem àquela ideia de permanentes. Montanha é um negócio que não sai do lugar. Montanha é aquela coisa que está lá a vida inteira, nunca vai se mover. A depressão pode ser uma montanha. Parece que eu vou ter sempre que lutar contra isso o resto da vida. Por que não falar de uma montanha de dívidas? Também é uma montanha na sua frente. Até quando essa montanha ela vai impedir você de ir para frente, de conquistar o que está diante de você? Deus está prestes a nivelar as montanhas diante de nós. E Deus, Ele vai transformar as montanhas em planícies, em uma estrada pavimentada, nivelada, para você poder dar o seu melhor, alcançar um nível totalmente maior do que tudo aquilo que você já enfrentou, já descobriu até aqui. Quantos recebem essa palavra já de início? Você crê que Deus, Ele vai remover as montanhas do meu caminho e vai pavimentar uma estrada para eu andar? Glória a Deus! Isso é o que Deus faz. Agora, para que isso aconteça, você precisa usar a sua fé. A fé é o que Deus legou a você e a mim, para nós usarmos em nosso próprio favor. Não adianta nada você ouvir, por exemplo, essa palavra e dizer: ah, pastor, isso não é para mim, o meu problema é grande demais, eu cometi pecados demais, eu fiz besteira demais na minha vida. Então, quando você diz isso, você pode estar cancelando aquilo que Deus está dizendo a seu respeito, sabia disso? Cuidado para você não se auto-sabotar com as suas próprias palavras, porque uma vez que Deus, Ele diz algo sobre você, você não pode contradizer aquilo que o Senhor está falando. Você tem que, no mínimo, crer e dizer: sim, Senhor, eu creio. Se, por exemplo, você tiver um pensamento negativo em relação a uma palavra de Deus, ou você ficar em dúvida quanto a uma promessa de Deus, você vai perder a sua bênção. Então, antes de mais nada, entre num acordo com Deus, dizendo: Senhor, eu creio nas promessas do Senhor para mim.
eu acredito que o que o Senhor prometeu, isso vai se tornar realidade. Eu creio que uma reviravolta vai acontecer na minha vida, amém? Uma reviravolta vai acontecer nas minhas finanças, dentro da minha casa, nos meus relacionamentos, na minha vida profissional, porque Deus diz isso, porque Deus está falando isso. Davi, ele passou por muitas situações difíceis na sua vida. A Bíblia fala que Davi enfrentou muita oposição durante todo o seu reinado, durante toda a sua vida. Mas ele disse lá no Salmo 30, versículo 11 o seguinte: Deus, tens transformado o meu luto em festa e a minha tristeza em alegria. Está vendo aí Deus revertendo as sentenças? Deus está transformando o luto em festa, a tristeza em alegria. Ele poderia ter vivido desanimado, amargo, olhando só no retrovisor, mas ele entendeu que Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é um Deus de restauração. E sim, você pode passar por momentos de luta, por luto, por tristeza, por amarguras e uma série de outras perdas e decepções, coisas que não são justas, mas não é assim que a sua história vai terminar. Deus, ele tem um capítulo novo todos os dias para te apresentar. E uma reviravolta pode acontecer a qualquer momento. Quando eu leio a Bíblia, eu observo que existe uma expressão que eu gosto muito, que é a expressão de repente. Quando você lê especialmente o livro de Atos, você vê muito essa expressão, de repente, tudo mudou. De repente, eles estavam numa sala, Jesus entrou ressurreto. De repente, é a linguagem de Deus para nós. Você está vivendo lá uma situação difícil, mas de repente Deus vai lá e muda. De repente surge um recurso, de repente alguém aparece no seu caminho, de repente você descobre algo que você não sabia. O de repente é algo de Deus. É algo de Deus. O salmista, ele também diz lá no 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É essa a fé que eu tenho. A alegria é o que nos espera quando o sol nascer, porque isso é promessa de Deus também. Você pode estar vivendo uma noite inteira de lágrimas, de angústia, nem consegue dormir, mas Deus tem uma promessa para você: quando o sol nascer, as suas misericórdias serão renovadas. Então não foque apenas nos problemas da sua vida. Vá até Deus, peça para Ele, pede para Deus mudar a sua história, pede para Deus mudar a montanha de lugar. Será que Deus faz isso? Claro que faz, Deus faz. Pede para Deus te libertar, pede para Deus curar você. Você tem esse direito de ir até a presença de Deus e pedir. Pede para Deus fazer você passar pelo obstáculo, pelo muro, pela montanha, pela parede que se levantou na sua frente. Mas quando você for orar, olha para mim aqui. Não ora assim: Senhor, eu te imploro, se for da sua vontade, por favor. Não, não é assim que a gente ora. Você tem que descobrir uma promessa, e em cima dessa promessa você vai confessar a palavra, e vai dizer: Senhor, está escrito que o Senhor é maior do que os meus problemas. Então é debaixo dessa palavra que eu declaro que esse problema não vai me vencer, porque o Senhor está comigo, e esse problema vai sair da minha frente, querendo ou não. É assim que você tem que orar, porque já é vontade de Deus que você seja uma pessoa abençoada. Então, quando você for orar, pede: Deus, me dê força, me dê sabedoria, abre um caminho, me dá uma estratégia, me dá um recurso na minha mão, coloca, Senhor Deus, pessoas do meu lado, porque eu preciso passar, eu preciso avançar, e não aquele tipo de oração passiva,
como se você estivesse morrendo, sem fôlego, quando na verdade o Espírito de Deus habita em você. E o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o poder que opera em mim e que opera em ti também. Então, tudo é um teste de fé. Entre o momento que você pede até o momento onde Deus responde, existe um período onde a sua fé será observada, onde a sua fé será provada. Lembra quando Jesus, ele amaldiçoou a figueira estéril? Na hora não aconteceu nada. No outro dia, quando eles voltaram pelo mesmo caminho, Pedro, ele disse: mestre, o senhor viu? A figueira que o senhor amaldiçoou ontem secou totalmente. E Jesus falou para Pedro: eu sabia já que ia acontecer isso. Foi liberada a palavra. Só que não acontece na hora, acontece depois. Quem crê, verá a glória de Deus. Em Lucas, no capítulo 7, Jesus havia deixado a cidade de Cafarnaum e passava por uma aldeia chamada Naim. E quando ele chegou naquela cidade, ele se deparou com um cortejo fúnebre que estava vindo em sua direção. Eles estavam indo enterrar um jovem. A Bíblia diz que a mãe dele era viúva, tinha acabado de enterrar o marido, e agora estava passando pelo momento mais difícil da vida de uma mãe, que é enterrar um filho. Você pode imaginar a tristeza que aquela mulher estava vivendo? A sentença já estava declarada, o menino estava morto, eles estavam indo para sepultá-lo. Só que no versículo 13, aqui de Lucas capítulo 7, Jesus, quando a viu, seu coração se partiu, e ele disse para a mulher: mulher, não chore. Uau, hein? Mulher, não chore. Deus, ele vê quando você está chorando, sabia? Deus, ele vê quando você está triste. Ele sabe quando você está sozinha, quando você está sozinho, quando você está se sentindo oprimido, oprimida. Deus vê tudo, Ele sabe de tudo. E aquele momento, parecia que nada iria acontecer, mas Jesus foi tomado de compaixão. Quando ele viu aquela mulher chorando, ele se compadeceu da história dela. E Jesus foi até aquela mulher e disse: mulher, não chores. Com efeito, ele estava dizendo em outras palavras o seguinte: eu sei que você está chorando agora, mas eu estou prestes a reverter essa sentença de morte, e você não vai chorar mais. Se chorar, vai chorar de alegria e não mais de tristeza. E então, ninguém sabia o que ele estava falando. E de repente Jesus se aproxima do jovem morto e diz lá no versículo 14: jovem, acorde. Que benção, hein, pessoal? Jovem, acorde. O menino se levantou do caixão e começou a olhar em volta. Jesus o pegou nos braços e entregou nos braços de sua mãe. Ela passou de grande tristeza para uma grande alegria e continuou chorando. Só que agora era um choro diferente. Não era mais um choro de desespero, de dor, mas eram lágrimas de alegria. Meus queridos, por que eu estou contando esse exemplo para vocês? Às vezes, a vida chega a um ponto em que se torna tudo muito difícil. Você derrama lágrimas de dores, às vezes por um relatório médico que você recebe, por um diagnóstico de um exame que você fez, ou talvez porque um sonho não deu certo, porque um relacionamento não deu certo. E aí você se encontra numa situação que não sabe o que fazer, parece que já deu o que tinha que dar. Haverá momentos em que você vai achar que chegou ao final. Mas lembrem-se que nós servimos a um Deus de restauração. A especialidade de Deus é restaurar
pessoas, é restaurar cidades, é restaurar altares. Nosso Deus é um Deus que também reverte sentenças. Assim como Ele fez com essa mulher, a viúva de Naim, Ele vai fazer o mesmo com você. Ele vai reverter aquilo que já era dado como certo, que você já estava tendo que se acostumar com aquela ideia. O luto vai se transformar em dança. Amém? Como disse o salmista lá, né? Todos nós enfrentamos situações que às vezes parecem mortas. Não se mexe, não acontece. Sonhos que desistimos, promessas que parecem tarde demais para se cumprir. Mas Deus está dizendo: eu vou trazer as coisas mortas de novo à vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu vou trazer aquilo que estava morto de novo à vida. Haverá reviravoltas na sua vida que você vai ficar pasmo, perplexo. Você saiu derrotado daquele lugar de onde tiraram você, mas você vai passar na frente vitorioso. Ou você vai voltar para lá também de cabeça erguida. Você pensou que teria que conviver o resto da vida bebendo remédio, tomando remédio, tendo que se acostumar com aquela doença. Deus tem uma palavra de cura para você, de que você não precisa mais. Ou você achou que tem que administrar os gatilhos emocionais para você não cair de novo em depressão. Deus vai reverter esse quadro de saúde emocional danificada, e você vai se tornar uma pessoa normal, uma pessoa simples, uma pessoa vitoriosa. Você tem que esperar uma nova sentença de Deus que está chegando, uma nova palavra de Deus na sua direção. E eu creio, irmão, que Deus vai fazer algo fora do comum na sua vida. Certa vez, há muitos anos atrás, aqui em Goiânia, eu fui chamado para fazer uma visita na UTI para um homem. Era uma família muito importante lá em Campinas, e ele era dono de uma grande loja de festas. Ele já estava praticamente morto. Eles chamam o pastor só para ir lá, aquele desencargo, né, de consciência de que ouviu a palavra. Quando eu cheguei naquele leito, eu me lembro como se fosse ontem. Eu olhei para aquele homem, eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele espumava pelos ouvidos, saía sangue pelo nariz e até pelos olhos. Já estava praticamente morto. Eu olhei para ele e perguntei: você está preparado para morrer? Ele falou: estou. E eu falei assim: e para viver? Está preparado para viver? Ele: então se prepara, porque você vai viver. Uau! Deus me usou naquele dia, eu coloquei a mão sobre ele e comecei a orar por aquele homem. No domingo seguinte àquele dia, não me lembro se foi numa quarta-feira, se foi numa quinta, numa sexta, mas no domingo eu estava no púlpito da igreja, testemunhando que aquele homem havia saído da UTI, já estava no quarto curado. Curado! E depois ele continuou a vida dele, tocou os seus negócios, ampliou suas lojas e vive muito bem até hoje aqui em Goiânia. Mas uma palavra eu lembro que eu perguntei para ele: você está preparado para viver? É isso que eu quero perguntar para você também. Entendeu? Que vai dar errado, todo mundo já sabe que vai dar, mas eu quero te perguntar: você está preparado para dar certo? Você está preparado para ver as coisas de Deus acontecerem na sua vida? Você tem que se preparar para o melhor. Você tem que esperar o melhor de Deus para você. É Deus quem dá a palavra final, igreja. Não é o homem, não é o médico, ninguém. É Deus quem dá a palavra final. Não acaba até quando Deus disser que acabou. Amém? Servimos a um Deus de reviravoltas. Você pode ter passado por depressões, por situações difíceis até aqui. Você pode ter tido também uma infância difícil, passou por um divórcio. E você acha que a partir de agora tudo vai ser difícil para você. Quem foi que falou isso? Você não tem que receber essa palavra
como se fosse palavra de Deus. Se você acha que nada vai acontecer de novo na sua vida, deixe-me te dar uma boa notícia. Há uma reviravolta chegando na tua vida. Deus está revertendo agora essa sentença que foi dada para você. O inesperado vai acontecer e a sua vida vai mudar da água para o vinho. Amém? Glória a Deus. Que bênção. Foi isso que aconteceu com uma mulher na Bíblia, chamada Ruth. Quantos conhecem a história de Ruth? Seu marido, Malom, ele morreu muito novo, muito jovem. Ele e o seu irmão Quilom, filhos de Abimeleque e Noemi. E ela ficou viúva muito cedo. E ela se agarrou à sua sogra, Noemi, para dar apoio, para receber também apoio dela. Ela nunca imaginou, quando se casou, que ficaria viúva tão nova. Mas a vida lhe proporcionou isso. Então, ela foi para Belém com Noemi e ela começou a trabalhar. O trabalho dela era colher espigas e vender no final do dia. E assim ela fazia todos os dias. Ela ia para o campo e ela colhia espigas que sobravam da colheita. Chegava na cidade, ela vendia, ganhava um troco, comprava comida, dava para sua sogra e sobrevivia dessa maneira. Parecia que a escassez, o luto e a solidão de Ruth iriam ser para o resto da vida. Só que, numa manhã, o dono do campo que ela colhia espigas observou aquela jovem mulher trabalhando. E ele orientou os seus empregados a deixarem, de propósito, caírem mais espigas no chão para que ela pudesse colher mais. E por causa dessa atitude, Ruth, ela começou a prosperar no seu trabalho. E ela começou a ajudar, inclusive, mais a sua sogra, né? E então, quando ele reparou no outro dia sobre aquela mulher, perguntou: quem é essa mulher? E interessante foi que ele falou não com Ruth, mas falou com alguém sobre Ruth. Existe algo interessante sobre isso, que eu quero destacar aqui para você agora. Você não sabe com quem Deus está falando sobre você agora. Às vezes você não tem ideia, mas Deus está tramando com alguém alguma coisa para te surpreender. Amém? Deus está movendo os pauzinhos lá nos bastidores para favorecer você. O que aconteceu? Boaz, ele se casou com Ruth. E Ruth deixou de trabalhar no campo para ser a dona de tudo aquilo lá. Ela deixou de viver uma vida de escassez, de luto e de solidão e se tornou uma mulher bem casada, bem-sucedida e próspera. E mais, porque Deus não para por aí, né? Só até aí já seria motivo para ela ser agradecida a Deus pelo resto da vida. Só que Deus deu para ela um bebê. E o nome desse filho se chamou Obed. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi, o maior rei da história de Israel. Você acha que Ruth imaginava, quando ela estava lá no fundo do poço, que ela seria a matriarca do futuro rei de Israel? Mas que nunca pensava um negócio desse. Mas Deus, né, estava lá conspirando favoravelmente com a sua filha. E é nesse ponto que eu quero dizer também para você nessa manhã. Você pode achar que está numa situação que não vai acontecer mais nada. Mas eu digo em nome de Jesus, Deus está conspirando nos bastidores, com os anjos, com o Espírito Santo, com o Filho, com homens, com mulheres, com pessoas, para poder entrar na sua história e mudar a sua história. Deus é um Deus que reverte sentenças. Glória a Deus. Deus é um Deus de reviravoltas.
foi o que aconteceu na vida dessa mulher. E é o que acontece também todo dia. Deus faz isso todos os dias e Ele não se cansa de fazer reviravolta na vida das pessoas. Deus sabe como transformar tristeza em alegria. Deus sabe como transformar luto em danças. Deus sabe como transformar uma pessoa que está lá no fundo do poço num príncipe, numa princesa com os pés sobre a rocha. Você será tão abençoado, tão feliz, tão realizado, se não olhar para trás, mas olhar para frente, que você vai seguir com gratidão e agradecendo a Deus por tudo o que aconteceu na sua vida e por aquilo que vai acontecer ainda. Você pode estar vivendo hoje numa época de adversidade, de luta, de escassez, mas esse não é o seu fim. Os nossos últimos dias serão melhores do que foram os primeiros dias. Hoje Deus, Ele está planejando o seu melhor para você. Deus está preparando uma nova sentença para você. Deus está então vendo uma maneira de fazer você feliz de novo. Ele está vendo você, o seu trabalho, o seu sacrifício, sua dedicação, a sua expectativa, a sua fé, a sua perseverança. E Deus, Ele anota tudo. E Ele está vendo você indo além, lá na frente também. Você pode sentir que está ficando para trás em comparação às outras pessoas que estão com você. Parece que está todo mundo avançando e você está ficando para trás. Parece que está todo mundo crescendo, prosperando, enquanto você não sai do lugar. Mas não desespera não, fica aí onde você está. Deus ainda vai reverter essa situação. Deus vai mudar a sua história. Deus sabe como levar você para frente. Deus sabe como trabalhar na sua vida e no seu futuro. Como Deus mudou a história de Ruth, Deus vai mudar a sua história também. Porque Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou com o passar dos anos a sua forma de agir. Agora mesmo, Deus ele está transformando enfermidade em cura, em saúde. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui falando, ouvindo a voz de Deus, Ele está transformando tristeza em alegria. Está mudando vícios em liberdade. Porque vício é uma cadeia, uma prisão. Deus está quebrando as cadeias e você está se tornando livre, né? Livre para poder agir, para poder fluir, para poder romper. Aquilo que te atrapalhou até ontem, não vai te atrapalhar nunca mais, porque Deus vai tirar essa montanha do seu caminho e vai pavimentar uma estrada diante de você. Forças do passado, forças das trevas que te seguravam, já não tem mais poder sobre a sua vida também. Já foram desmantelados pelo Senhor, e agora você é livre para você prosseguir com fé, avante, crendo que a sua sentença já está escrita. E não é a sentença que o mundo decretou sobre você, mas é a palavra de Deus, a palavra final que é do Senhor. Eu creio e declaro, igreja, como as palavras do profeta Sofonias. Avança, por favor, meu slide aqui, que diz lá no capítulo 3, versículo 20. Tudo o que você perdeu será restaurado. Amém? Tudo o que você perdeu será restaurado. Isso se aplica a você. Em vez da vergonha, você vai ter honra. Em vez de fardos pesados, você vai viver uma vida leve, um jugo suave. Você vai aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. As pessoas que te impediam de romper, elas vão ser retiradas da sua vida. E você vai fazer aquilo que Deus te designou para fazer, e você vai se tornar também aquilo que Deus, Ele te criou para ser. Você vai ser respeitada de novo.
Você vai ser respeitado de novo. Aquilo que tiraram, Deus vai te devolver 100 vezes mais. Porque Deus é um Deus de promessas, é um Deus de palavra. É hora de você dar a volta por cima. É hora de você começar um novo curso na sua história. É hora de você experimentar a nova sentença que Deus ele escreveu para a sua vida. Porque aquela anterior, Deus já reverteu. Deus já arquivou, Ele já revogou toda a palavra de derrota contra a sua vida, caiu por terra nessa manhã, mediante essa palavra que nós ouvimos de Deus no seu coração. Quantos creem nessa palavra? Você crê nisso? Amém? Então diga: eu recebo, eu tomo posse. Deus está mudando a história da minha vida. Deus está escrevendo um novo futuro para mim. Eu vou viver o melhor de Deus nessa terra. Eu vou viver a vida abundante que Jesus prometeu me dar. Eu vou viver tudo aquilo que Deus me criou para ser, em nome de Jesus.